Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. 3h03. Inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Domingo 9 de outubro de 2022, estamos de volta. Estou de volta, né? Eu falo estamos porque o Espírito Santo de Deus tem que estar no controle, né? Jesus Cristo falou que aquele que defende a orientação de Jesus Cristo não defende a obra de interesse próprio, e sim a interesse do Pai, de Deus, né? O próprio Jesus Cristo afirma claramente isto. Nesse espaço de 10 a 15 minutos, procuro sempre, defender aquilo que Jesus Cristo verdadeiramente falou. Embora eu acho muita coisa, eu penso muita coisa, mas nesse espaço aqui de 10 a 15 minutos, defendo aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos ouvindo também pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e que você e eu venhamos aí colocarmos diante de Deus nossos projetos, o nosso entendimento, o nosso coração. Você sabia que Jesus Cristo falou que do bom tesouro do nosso coração é que saem as coisas boas? Ele diz que do mau tesouro do nosso coração é que saem as coisas más. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos ao que é que nós temos dentro do nosso entendimento e nós temos cultivado. De repente não é algo de Deus, e de repente é algo de Deus. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos, compararmos aquilo que cultivamos dentro de nós com aquilo que é a verdade, para ver se de fato aquilo que dentro de mim e de você está e que estamos cultivando, estamos regando, estamos mantendo vivo, vem de Deus. É muito importante
você e eu ficarmos atentos a isto. Mensagem de hoje está aqui em João capítulo 8. Jesus Cristo fala um pouco sobre isso também. João capítulo 8, versículo de número 42 até o versículo 45. João 8, 42 a 45. Um forte abraço ao meu amigo Rosalino, também amigos aí do Almoxerifado Industrial da Copacol. Obrigado a Deus, por cada um de você, amigo ouvinte. Obrigado ao nosso Deus em nome de Jesus por cada uma dessas vidas, que fazem parte aí do dia a dia, do convívio, tanto familiar como no trabalho. Falou, foi ele quem falou. Pode ir. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:06. Vamos então passar para a palavra de Deus através do Filho? Isso Deus falou no Antigo Testamento, através de profetas e também através de anjos. E no Novo Testamento ele falou através de profetas, apóstolos, e falou através do Filho. Os apóstolos falaram pela conquista, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela conquista do Espírito Santo. E teve a fala do Filho de Deus, isso mesmo. E você que está me ouvindo, quantos ensinadores, quantos ensinamentos chegam até a mim, até você? E se nós fizermos o que Jesus Cristo fala em João 15, vamos buscar, a gente sabe que toda a árvore, ela produz um fruto, e esse fruto vem de um galho, tirando a jabuticaba, tem algumas frutas que não vêm do galho, vem direto do centro ali, do caule central da árvore, Mas a grande maioria das árvores dão o seu fruto nos seus galhos. Jesus Cristo fala isso em João 15, E nós sabemos que os galhos, eles estão ligados a uma videira, a central, Jesus Cristo fala isso. Então é muito importante aquele que orienta você, aquele ensinamento que você cultiva há tantos anos aí, compara com a verdade. Vamos ver se Jesus Cristo é a favor, é contra esta ideia que está dentro de você e de mim. Vamos aqui então João capítulo 8, versículo 42 até o 45. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, por que não credes? Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Amigo ouvinte, se nós examinarmos as Escrituras, como o próprio Deus pediu, se nós meditarmos naquilo que verdadeiramente está escrito, você vai ver que aqui em João 8, Jesus Cristo ele entra dentro de um templo, ele entra dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, e ele começa a trazer a orientação dele, começa a falar dentro desta igreja. E é claro que existe aqui várias pessoas aqui nesse João 8, e também existe aqui orientadores. E esses orientadores, eles não vão ser sensíveis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles vão até alegar de que eles não são filhos de prostituta, ou seja, não somos escândalos para a sociedade. E eles vão falar assim, defendemos o ensinamento de Abraão e também os ensinamentos de Moisés, e temos um Pai que é Deus. Então veja que na fala desses, eles vão estar sempre aparentemente defendendo o nome de Deus ou o nome de Jesus. Talvez ensinamentos que veio para mim, para você, vieram em nome de Deus, em nome de Jesus, vieram de orientadores
religiosos ou até orientadores espirituais, e esses ensinamentos, eles entram em você e em mim, e reinam em mim e em você, e prejudicam a sua vida. Por quê? Porque não vem de Deus. Mesmo vindo em nome de Deus, mesmo vindo em nome de Jesus, de pessoas que defendem talvez até mesmo a Bíblia ou a palavra de Deus, não o Evangelho de Jesus Cristo, mas a Bíblia, a palavra de Deus, através de anjos, de profetas, palavras que talvez confortam você, fazem você e eu até mesmo chorar, se emocionar, palavras que são ligadas a alguns feitos, algumas coisas psicológicas ou emocionais, sentimentais, que você e eu temos, palavras que vão confrontando a sua fragilidade, a fragilidade que todo ser humano tem, não somente na carne, mas também dentro da própria mente, a perca de um ente querido, seu filho, sua avó, de repente, alguém que você estima muito, algo que você gosta muito aqui na sociedade, de repente você é muito fã de um cantor, desse ou daquele, de um time de futebol, enfim, aquilo que está agarrado no nosso coração, ali está o seu e o meu tesouro. Então veja que Jesus Cristo aqui, nessa passagem, ele fala que esses orientadores aqui, que aqui nessa passagem João 8 estavam aqui, eles estavam confrontando com Jesus Cristo. Ou seja, eles não tinham sensibilidade, eles não eram sensíveis o suficiente para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, tem até passagens que Jesus Cristo fala que há mais festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por aquele que se julga justo ao ponto de não achar que precisa se arrepender. Tanto que a fala de Jesus Cristo dentro do Novo Testamento, quando ele veio na terra, uma das primeiras falas dele, se não a primeira, é arrependei-vos. Ou seja, todos nós temos que nos arrependermos. Todos os seres humanos da terra temos que nos arrependermos. E quando é que nós vamos se arrepender? Quando nós comparamos algumas coisas que nós defendemos, algumas coisas que nós já temos dentro de nós com a verdade. E aqui nesta passagem, Jesus Cristo estava dentro de um templo, dentro de uma igreja, estava ali junto a orientadores e também demais pessoas. Se você ler o João 8 inteiro, você vai ver. E de repente esses homens orientadores que defendiam o nome de Deus, ensinamentos de Abraão, de Moisés, eles não tinham o quê? O coração voltado para Deus. Tanto que o Filho de Deus estava ali junto deles e eles não reconheciam ele como Filho de Deus. Você sabe por quê? Porque dentro do coração deles havia intenções. E essas intenções dentro do coração desses aqui, que está aqui em João 8, estava a intenção do inimigo de Deus. Mas não pode isto, mas Jesus Cristo falou. Aqui em João 8, se você ler inteiro, você vai encontrar. Vamos repetir então o 42 até o 45. Volta um pouco e vai um pouco para frente dessa leitura que eu estou falando, que você vai ver que eles vão apresentar para Jesus Cristo argumentos. Eles vão dizer assim: nós temos um Pai que é Deus, não somos nascidos de prostituição, nós se mostramos santos diante do povo. O povo não sabe nada de nós. O povo olha para nós e vê como nós o quê? Como santos. Eu não estou fazendo crítica não, estou dizendo que é a verdade. Mateus 23 também. Ele fala assim aqui, 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, eles vão falar para Jesus Cristo que Deus é o Pai deles e que eles defendem Abraão e também ensinamentos de Moisés. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, ou seja, se Deus for o meu Pai, se Deus for o seu Pai, olha, ele diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus Cristo falou assim, se Deus fosse o vosso Pai, vocês seriam sensíveis, vocês teriam percebido que eu, Jesus Cristo, lá ele fala, eu sou o Filho de Deus. Vocês teriam, dentro do entendimento de vocês, sensibilidade, vocês se submetiam a mim como Filho de Deus. Mas na sequência ele vai falar assim, porque não entendeis a minha linguagem e por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele está falando de um pai espiritual, que eles defendiam na intenção do coração deles e naquilo que eles implantavam para as pessoas como ensinamento, eles defendiam um outro pai, que não era Deus.
e não podereis... Vamos voltar aqui no versículo de número 44. Vamos só respeitar aqui, né, nossos apoiadores culturais, também aqui o espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho eu volto trazendo para você e concluindo aí esses mais 2 ou 3 versículos. E foi para a cruz no lugar que era. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 13h16. Teve aí o espaço tanto de um candidato quanto do outro, né? No início lá tivemos de um e agora também do outro, respeitando aí ao tempo de propaganda eleitoral gratuita. Voltamos então para o versículo 44 aqui em João 8. Jesus Cristo fala uma mensagem muito forte, a qual você temos que ficar muito atento. Ele fala assim: vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Então veja, amigo ouvinte, que o próprio Jesus Cristo fala que esses, assim como às vezes nós também, não percebemos isto. Porque o mentiroso, com certeza, ele já enganou você. Com certeza. Eu quantas vezes já fui enganado, né? Não dá nem para citar, né, quantas vezes. Mas não era o pai da mentira. Era só um mentiroso. Agora imagine o pai da mentira. O pai da mentira, ele pode inventar muita coisa. E se ele trouxer esse ensinamento plantado dentro de você, você tem que pegar o quê? Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, e plantar contra isso que está dentro de mim, de você, que é a mentira, para que nós venhamos então aí sermos verdadeiramente filho de Deus, espiritualmente dizendo, claro, como Jesus Cristo falou aqui, vocês têm por pai, não é Deus. Por quê? Porque vocês defendem aquilo que não é de Deus. É isso que Jesus Cristo fala aqui nesta passagem. Então é muito importante. Eu e você, como os galhos de uma videira, né? Como os galhos de uma árvore, temos que sempre olhar na maioria de nossos frutos. Não olhe para suas falhas, para os seus erros, não. Olha para a maioria dos vossos frutos e compara com a verdade. Abra a Bíblia, olha o que Jesus Cristo falou sobre isto, sobre aquilo, sobre A, B, C, de cada coisa, de cada área da minha e da sua vida, e compara. Aí você já percebe a qual Pai ou a qual Senhor você e eu estamos servindo. Certo, amigo ouvinte? Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida grandiosamente. Um bom domingo para você, um bom domingo para a sua família, um bom domingo para o seu entendimento, para o seu coração. Uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Deixo aqui as palavras do Espírito Santo de Deus, usando, né, a vida do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, que tem a espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno,
o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.